E se eu te dissesse que você tem, tipo, um poder invisível, que influencia como você se sente, como você reage e até como você se lembra das coisas, antes mesmo de perceber? Pesquisas mostram que as nossas decisões começam pelas emoções, ou seja, a razão só entra depois. Você já se perguntou por que às vezes age por impulso, sente medo sem motivo ou se apega a alguém sem explicação? Não é acaso, é ciência. São suas emoções em ação. E aqui vai o segredo. Esse poder não é imutável. Ele pode ser treinado e transformado. Mas como? É isso que vamos descobrir hoje juntos. Treinar emoções é... E eu aqui dando o máximo de mim para abrir esse pote. Se eu abrir, aprende tudo? Não tão rápido, Jerônimo. O que vamos aprender hoje vai muito além da força física e pode mudar a forma como você sente, reage e toma decisões na vida. Fique comigo e descubra os segredos de um poder que todos têm, mas poucos sabem usar de verdade. Você já parou para pensar que grande parte das decisões que tomamos todos os dias acontece sem que a gente perceba? Que muitas vezes nossas emoções têm mais força do que a nossa própria lógica? E que entender isso pode transformar a forma como nos relacionamos, trabalhamos e enfrentamos os desafios? Esse poder invisível dentro de cada um de nós é o que os cientistas chamam de inteligência emocional. É a capacidade de perceber, compreender e gerenciar nossas emoções e até de influenciar como as pessoas à nossa volta se sentem. Pense nas suas emoções como essa bola. Às vezes, está firme nas nossas mãos, outras parece que vai escapar sem aviso. Desenvolver inteligência emocional é aprender a segurar essa bola, sem deixar que ela caia, mesmo nos momentos mais difíceis. Inteligência emocional poderia ser a capacidade de você compreender, de você lidar bem com as suas emoções diante de algumas situações de pressão, diante de alguma situação estressante, você conseguir regular bem as suas emoções para que isso não extrapole os limites da outra pessoa e os seus também. Nós usamos as emoções em todos os momentos do nosso dia, seja nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. E quando nós não conseguimos lidar bem com as nossas emoções, isso vai influenciar nos meus relacionamentos interpessoais. Se eu não consigo lidar bem com o feedback de um meu líder, se eu não consigo lidar bem com uma conversa com um colega de trabalho que pensa diferente de mim, isso vai me trazer problemas. E a regulação emocional é para eu conseguir lidar bem com todos esses cenários sem explodir, sem sair daquilo que deve ser a minha postura ideal. Se eu percebo que eu não tenho lidado bem com uma opinião diferente da minha, se a minha reação espontânea é de explodir ao invés de dialogar de forma branda, de forma suave com uma outra pessoa, se eu não tenho conseguido expressar bem as minhas emoções com o outro e isso tem impedido que os meus relacionamentos sejam saudáveis, essa talvez seja uma luz acesa aí que eu preciso dar atenção para que eu consiga resolver e lidar melhor com as minhas emoções no dia a dia. Mas olha, antes de eu mergulhar mais fundo nesse tema, quero saber de você. Quando surge a raiva, a tristeza ou a empolgação, você consegue gerenciar as suas emoções ou sente que elas acabam te controlando? Hoje vamos descobrir como o povo encara essa questão. Será que a emoção fala mais alto ou a razão está dominando? Chegou a hora do Fala Povo. Hoje eu quero saber como as pessoas lidam com as suas emoções no dia a dia. Será que conseguem controlar ou são controladas por elas, hein? Bora descobrir? Olha, às vezes eu controlo, mas também sou controlada por elas, com certeza. É difícil. Difícil, é. É muito difícil. E você, Gabriel? Eu acho que é difícil controlar, não consigo controlar muito não, sabe? A emoção é muito forte. Se não obedecer ela, aí o negócio fica estreito.
Então é controlado 100% por elas. Por aí. A gente tenta controlar, mas não dá, é controlada por elas. Acaba tentando segurar, mas é difícil. É, não dá. E você, Júlia? Ana Júlia, você consegue controlar suas emoções? Não muito. Às vezes, tipo, quando eu quero controlar, quando eu tô brava, eu quero controlar às vezes, mas eu não consigo. Então, a gente acha que conforme vai passando os anos, a gente vai pegando mais, né, vai ficando mais maduro, eu acho que a gente começa a aprender a lidar melhor com as emoções, né? Ah, com certeza é algo que se aprende com a vida. Emoção é uma coisa que você vai aprendendo com a vida. Você não nasce sabendo nada, na verdade, né? Vimos nas ruas que muitas pessoas ainda se perguntam se é possível gerenciar as emoções. Olha, a ciência diz que sim, que podemos treinar o cérebro para isso. É o que chamamos de inteligência emocional. Pesquisas mostram algo muito interessante. Pessoas com alta inteligência emocional têm mais sucesso nos relacionamentos, no trabalho e até na saúde física e mental. Elas conseguem reconhecer as suas emoções, entender como elas influenciam suas decisões e, principalmente, escolher como reagir diante dos desafios. E imagine o cérebro como uma orquestra. Cada emoção, um instrumento. Alegria, raiva, medo, empatia. Se todos tocarem desordenados, a música da sua vida desafina. Mas quando você aprende a conduzir cada nota, até os momentos mais difíceis podem virar harmonia. É como se cada escolha que você fizesse fosse um acorde dessa música. Quem não gerencia as emoções, toca notas dissonantes, como conflitos, mal-entendidos, frustrações. Mas quem domina a inteligência emocional consegue tocar a música da vida com harmonia, mesmo diante dos maiores desafios. Se você identificou que precisa desenvolver a inteligência emocional, agora a grande pergunta é: como podemos treinar essa nossa habilidade no dia a dia? Pesquisas mostram algo fascinante. Pessoas que praticam exercícios de inteligência emocional, elas conseguem reduzir a impulsividade e reagir melhor sob pressão, mesmo em situações de estresse. É como se tivessem um freio interno que pode ser aprendido. E o mais surpreendente, nosso cérebro, ele é plástico. Isso significa que ele muda e cria novas conexões cada vez que nós exercitamos o autocontrole, a empatia ou a atenção plena. Não é uma habilidade fixa. Nós podemos fortalecê-la com prática e consciência. E para mostrar como isso funciona e na prática, fomos até um local especializado em desenvolvimento da inteligência emocional. Lá as pessoas de diferentes idades participam de atividades que ensinam a reconhecer emoções, identificar gatilhos e transformar reações automáticas em escolhas conscientes. Vamos conferir? Olá, aqui estamos no Supera, ginástica para o cérebro. Você já ouviu falar em ginástica para o cérebro? É para melhorar a memória, atenção, concentração, foco, raciocínio lógico, mas principalmente a parte das inteligências, a inteligência emocional, justamente para a gente enfrentar as atividades do dia a dia com mais leveza, com mais saúde, com mais autonomia. E é para todo mundo, para todas as idades, e vocês vão conferir com a gente hoje quais são as atividades que a gente faz para melhorar essa parte de inteligência emocional. Uma das ferramentas fantásticas do Supera são os jogos. O que vocês vão ver agora são os alunos interagindo com um jogo chamado Troca-Letra, que é um jogo especificamente desenvolvido pelo Supera. Nesse jogo, além de ser dinâmico, prazeroso, divertido e promover a interação entre as pessoas, a gente trabalha raciocínio lógico, atenção e linguagem.
Além das ferramentas de desenvolvimento cognitivo, como memória, atenção, concentração, o Supera também desenvolve habilidades socioemocionais, de segurança, de autoestima, de autoconfiança, através dos jogos e das dinâmicas em grupo. Então, como vocês podem perceber, os alunos eles interagem no intervalo e em outras atividades dentro da sala de aula, justamente para trazer mais segurança e mais alta performance no dia a dia, em casa e no trabalho. Agora que você já sabe como treinar o seu cérebro, levanta desse sofá, vai para a unidade Supera mais próxima de você e coloca sua mente para funcionar, trabalhar a parte de concentração, de atenção e principalmente da inteligência emocional. Agora que você já viu que é possível treinar a inteligência emocional, nós vamos entender o que realmente acontece dentro do cérebro quando aplicamos essas estratégias. Cada vez que conseguimos pausar antes de reagir a uma emoção intensa, nosso cérebro está fortalecendo essas conexões entre o córtex pré-frontal e a amígdala. É essa comunicação que nos permite não apenas reagir melhor, mas reprogramar respostas automáticas, transformando hábitos emocionais que antes eram inconscientes em propósito e intencionalidade. Estudos mostram que pessoas com essa habilidade desenvolvida apresentam padrões distintos de atividade cerebral. Mais equilíbrio entre razão e emoção, melhor capacidade de foco e regulação emocional, além de respostas fisiológicas mais saudáveis, como batimentos cardíacos e níveis de cortisol estáveis. Outro ponto interessante: inteligência emocional não é apenas sobre gerenciar emoções desagradáveis. Ela também envolve potencializar emoções que geram consequências agradáveis. Claro, podemos citar empatia, motivação, gratidão, que têm esses efeitos reais no funcionamento cerebral e no bem-estar geral. E é exatamente essa combinação: reconhecer emoções, regular respostas e ampliar reações positivas que diferencia pessoas emocionalmente inteligentes no dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos e até na forma como enfrentam desafios inesperados. Agora é hora de descobrir como você lida com as suas emoções. Eu vou te propor 5 situações. Imagine cada uma delas e escolha a alternativa que mais combina com você. Anote suas respostas, porque no final nós vamos ver o que elas revelam sobre a sua inteligência emocional. Pergunta 1. Controle emocional em conflito. Imagine que você está no trabalho e alguém critica um projeto seu de forma inesperada. O que você faria? A. Responder na hora defendendo-se. B. Respirar fundo, analisar a crítica e responder de forma construtiva. C. Guardar a raiva e não falar nada. Pergunta 2. Tomada de decisão sob pressão. Você precisa tomar uma decisão importante e sente ansiedade. Qual a sua reação? A. Decide rapidamente, confiando apenas na lógica. B. Reconhece suas emoções, avalie os prós e contras antes de decidir. C. Deixa a ansiedade te paralisar e adia a decisão. Pergunta 3. Empatia em ação. Um amigo parece desanimado, mas não explica o motivo. O que você faz? A. Observa e espera que ele venha falar. B. Pergunta diretamente e escuta atentamente. C. Supõe o que ele sente e age com base nisso. Pergunta 4. Gestão do estresse. Você está prestes a apresentar algo importante e sente o coração acelerado. Qual atitude mostra inteligência emocional? A. Ignora a ansiedade e apresenta como pode. B. Respira fundo, revisa os pontos principais e segue confiante. C. Se culpa por sentir nervosismo e se desconcentra. Pergunta 5. Reação à frustração. Você planejou um fim de semana especial, mas a chuva estraga tudo. Como você reage? A. Fica frustrado e reclama. B. Aceita a situação, pensa em alternativas e aproveita o dia de outra forma. C. Se fecha e se deixa levar pelo desânimo. Agora, veja o que as suas escolhas dizem sobre você.
Se você marcou mais A, ainda precisa treinar a percepção e o controle das suas emoções em situações desafiadoras. Se você marcou mais B, parabéns! Você já aplica a inteligência emocional, equilibrando emoção e razão. Agora, se você marcou mais C, é hora de desenvolver habilidades para gerenciar suas emoções e aumentar a sua resiliência. Lembre-se, inteligência emocional não é dom, é a habilidade. Quanto mais você pratica, mais consciente e preparado fica para viver melhor e lidar com os desafios do dia a dia. Você acabou de refletir sobre como reage em diferentes situações. Mas a ciência mostra algo ainda mais fascinante. A inteligência emocional vai muito além de gerenciar as emoções de forma isolada. Ela influencia diretamente como tomamos decisões, como nos relacionamos e enfrentamos os desafios. Estudos indicam que pessoas que desenvolvem essa habilidade conseguem se recuperar mais rápido de falhas, lidar melhor com conflitos e até encontrar soluções criativas diante de problemas inesperados. E não é só sobre sucesso profissional, é sobre cuidar das nossas emoções, que ajuda a reduzir o estresse, melhora o sono e fortalece o corpo, mostrando como mente e corpo estão profundamente conectados. O nosso cérebro é fantástico e a gente subestima muito as capacidades que ele tem de elasticidade, de desenvolvimento em diferentes áreas. Então, se eu desejo e se eu decido me dedicar a aprimorar habilidades que estavam talvez inatas ou pouco desenvolvidas, certamente a gente vai conseguir chegar lá. Eu preciso me dedicar e aí você vai ter o seu objetivo final. Em qualquer idade, nós podemos nos desenvolver na área que nós desejarmos. Talvez seja um pouco mais difícil para uma pessoa a partir da sua personalidade, da sua educação que teve na sua infância, mas isso não o impede de se desenvolver. Se dedique. Talvez busque ajuda profissional para que te ajude nessa caminhada, mas você vai chegar lá. Bom, não tem como a gente fugir da frustração. Ela, vez ou outra, vai acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia, e eu preciso me apegar à inteligência emocional para que eu consiga lidar bem com isso. Vou dar um exemplo. Se um líder, se um chefe chega para você trazendo uma observação de um trabalho que você fez que não foi tão bom e que você pode fazer melhor, ao invés de você se chatear e se frustrar com essa situação, você pode enxergar isso como um ponto positivo. Ele vê em você potencial e que você consegue fazer de uma forma diferente. E a inteligência emocional vai fazer com que eu perceba aquilo que precisa ser mudado e eu desenvolva isso de uma forma tranquila, sem me estressar, sem explodir diante de uma situação. Mas talvez você ainda se pergunte, como transformar todo esse conhecimento em prática no dia a dia? É justamente isso que vamos explorar agora. Eu vou compartilhar estratégias simples e eficazes que qualquer pessoa pode começar a aplicar ainda hoje para treinar atenção plena, empatia e autocontrole. Então prepare-se, chegou a hora de descobrir as dicas práticas para aumentar sua inteligência emocional e transformar suas escolhas, seus relacionamentos e a sua vida. Agora que você já viu como a inteligência emocional funciona e como podemos treinar nosso cérebro, é hora de colocar tudo isso em prática. A ciência nos dá estratégias simples e poderosas que ajudam a controlar emoções, melhorar relacionamentos e tomar decisões mais conscientes. Aqui estão 5 dicas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Dica 1. Respire antes de reagir. Antes de responder a uma situação difícil, respire fundo e dê a si mesmo alguns segundos. Pesquisas mostram que essa pausa ativa o córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle racional, o que ajuda a tomar decisões mais conscientes e menos impulsivas. Dica 2. Nomeie suas emoções. Dar nome ao que você sente, seja raiva, frustração ou alegria, reduz a intensidade da emoção. Estudos de neurociência também indicam que rotular emoções ativa regiões cerebrais que regulam sentimentos, o que torna mais fácil lidar com eles e escolher a melhor reação. Dica 3.
pratique atenção plena. Reserve alguns minutos do dia para se concentrar no momento presente, observando pensamentos e sensações sem julgamento. Essa prática fortalece a conexão entre as áreas responsáveis pelo autocontrole e pela resiliência. Dica 4. Escute de verdade. Ouvir alguém com atenção plena e empatia não só melhora seus relacionamentos, mas também ativa áreas do cérebro ligadas à compreensão social. Pessoas emocionalmente inteligentes conseguem perceber sentimentos não ditos e respondem de forma mais adequada e construtiva a esses sentimentos. Dica 5. Reflita sobre as suas reações. No final do dia, faça uma rápida revisão mental. O que te fez reagir de forma positiva ou negativa? Essa autorreflexão constante cria hábitos que fortalecem a inteligência emocional, tornando suas respostas mais conscientes e alinhadas com seus objetivos. Chegou a hora de colocar em prática tudo que aprendemos sobre inteligência emocional. O desafio de hoje é treinar seu cérebro para que ele possa escolher como reagir diante das emoções. Durante o dia, sempre que sentir uma emoção intensa, seja raiva, ansiedade, frustração ou até alegria extrema, faça 3 pausas estratégicas. Primeira pausa, respire fundo. Isso dá tempo para o cérebro voltar ao equilíbrio. Segunda pausa, reconheça a emoção. Diga para si mesmo o que está sentindo. Tô com raiva, tô frustrado. Nomear a emoção já é um passo para domá-la. Terceira pausa, escolha a sua reação. Pergunte, qual é a forma mais inteligente de agir agora? E no final do dia, perceba o impacto dessas pausas. Elas parecem muito simples, mas são extremamente importantes, porque emocionalmente inteligente é quem decide e não quem apenas reage. Eu tenho certeza que esse desafio vai transformar a forma como você encara suas emoções. E se você quer continuar aprofundando ainda mais nesse assunto, continuar entendendo como as emoções funcionam e como elas se conectam com a fé, com o propósito e como Deus nos criou, eu tenho um presente para você. Essa é a revista Sentimentos, a Ciência do Existir, uma produção da Escola Bíblica da TV Novo Tempo, que explica de um jeito simples e inspirador o que a Bíblia e a ciência dizem sobre as nossas emoções. Você vai descobrir, por exemplo, por que sentimos medo, tristeza, alegria e como cada um desses sentimentos pode nos aproximar de Deus. E o melhor, ela é totalmente gratuita. É só acessar novotempo.com/escola bíblica ou mandar uma mensagem no WhatsApp 12 982 44 4449 e pedir a sua agora mesmo. Aproveite esse presente e descubra como Deus quer transformar também o seu coração de dentro para fora. Sabe, quando falamos em inteligência emocional, não estamos apenas falando de técnicas de comportamento. Estamos falando de neurociência aplicada à vida. O cérebro é moldável e isso é fascinante. Cada vez que você escolhe pausar antes de reagir, novas conexões neurais começam a se formar. Os circuitos ligados ao impulso e à raiva se enfraquecem, enquanto os caminhos que sustentam o autocontrole, a empatia e a compaixão se fortalecem. É como se o cérebro aprendesse aos poucos a trocar a reatividade negativa pela sabedoria. E o mais bonito é que isso está ao alcance de todos nós. O cérebro é um órgão treinável. A ciência chama isso de neuroplasticidade. Quanto mais você pratica o autodomínio, mais natural ele se torna. No início parece difícil, como toda aprendizagem, mas com o tempo, responder com calma se torna um reflexo. Sabe, Rosana, eu sempre achei que inteligência era tirar nota boa, resolver as coisas rápido, mas agora eu entendi que ser inteligente de verdade é conseguir se entender, respirar antes de explodir, ouvir antes de responder. Isso é bem mais difícil, né?
É difícil, Jerônimo, mas é o mais transformador. E olha, porque quando a gente aprende a entender o que sente, a vida muda. Não porque os problemas desaparecem, mas porque mudamos a forma de enfrentá-los. Então, quando Jesus disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, ele estava falando disso também, né? De aprender a sentir sem se perder no que sente. É isso, Jerônimo. A ciência explica como o cérebro se transforma e a fé nos ensina porque vale a pena essa transformação. Porque não é apenas sobre se controlar, é sobre se tornar mais parecido com Cristo. Ser manso não é sobre ser fraco, e sim ter força sob controle. É escolher amar, mesmo quando seria mais fácil reagir. E é esse o verdadeiro poder da inteligência emocional. Agir com sabedoria quando tudo ao redor grita para reagir, para explodir. A fé é um catalisador da mudança. Ela desperta áreas do cérebro ligadas à esperança, à gratidão e à perseverança. E quando a ciência mostra que orar e perdoar mudam a estrutura cerebral, vemos o encontro perfeito entre o espiritual e o biológico. Talvez essa seja a maior lição do programa de hoje. Deus nos deu um cérebro capaz de se transformar e uma mente capaz de sentir. E quando os dois caminhos se juntam, a mente encontra equilíbrio e o espírito encontra paz. Então, respire, reconheça o que sente, escolha agir com propósito, porque o cérebro se transforma com treino, mas a mente se transforma quando deixamos Deus agir. Assim então, despeço de você, já lhe esperando para o nosso próximo programa. Até lá!